Minutos no Rio. Defesa do consumidor. Bem, meus amigos, hoje, excepcionalmente, neste horário, nosso Defesa do Consumidor, uma vez que o horário dele é exatamente às 9h45. Mas hoje, por motivo de força maior, o nosso consultor, Dr. Jorge Tardan, neste momento, fala conosco. Bom dia, Jorge. Bom dia, Fajardo. Bom dia, ouvinte. Tudo Fajardo, bem? O fato de alterarmos o horário, veja bem, essa é uma característica do direito do consumidor, porque isso aí. Nas relações tradicionais, você não poderia mudar as regras em favor do consumidor, mas agora nós temos um artifício, né, no Código de Defesa do Consumidor, bom para o consumidor, que é exatamente a possibilidade de rever contratos em razão de fatos supervenientes. Evidentemente, nós vivemos um tempo de acelerado, né? E as coisas acontecem e, eventualmente, a gente não pode cumprir exatamente como foi acordado. Portanto, é um benefício do próprio Código de Defesa do Consumidor. Revisão dos contratos em razão de fatos supervenientes. Foi exatamente o que aconteceu, um fato superveniente, alteramos o horário, mas estamos aqui para cumprir com a nossa missão de esclarecer e auxiliar aí o consumidor que tem alguma eventual dúvida. É isso aí, gostei de ver. Ô, Tardan, na terça-feira nós falávamos sobre a TV a cabo, já está dando maior buchicho, né? Eu vi na imprensa hoje, todo mundo já se juntando para fazer uma baita reclamação. E nós falávamos nisso exatamente na terça-feira próxima passada, não é isso? Exatamente. Então, essa regra aí, né, do ponto extra, né, da impossibilidade pela resolução da Anatel de cobrar o ponto extra, passaria a valer a partir agora, passará a valer a partir do dia 2. Então, olho vivo, consumidor, nós já pedimos na terça-feira e reiteramos o pedido de que você registre o seu protesto, a sua reclamação, né, no site da Anatel, formulando uma reclamação, né, nos PROCONs, ou até mesmo ingressando com ação na justiça para assegurar o seu direito. O segundo ponto extra, pela regra da Anatel, não poderia ser cobrado. Ou, no caso da TV a cabo propriamente dito, né, o outro ponto do quarto, enfim, os demais pontos da sua residência não poderiam ser cobrados. Estou falando daquelas que vêm via satélite, pelo menos mais um ponto extra. Então, esse direito está assegurado pela resolução da Anatel. Eu queria dizer exatamente isso que eu queria tirar a dúvida com você. Eu posso colocar 5, 6 pontos? Olha, a questão é a seguinte, quando você solicita mais um ponto, a operadora pode cobrar uma taxa de instalação, né, porque efetivamente ela vai prestar o serviço de fazer essa instalação adequada de acordo com as recomendações técnicas, portanto ela pode cobrar pelo serviço e pode cobrar a manutenção, né? A lei diz manutenção. A interpretação que as operadoras evidentemente estão dando é de que essa manutenção poderia ser cobrada mensalmente, o que afastaria o benefício de cobrança do segundo ponto extra, né? O nosso entendimento na defesa do consumidor é de que a manutenção é uma cobrança eventual, né? Cobra a instalação e, eventualmente, né, que pode dar um problema que exige uma revisão do cabeamento. Agora, cobra todo mês uma taxa de manutenção, seria dar outro nome à cobrança extra, então não faz sentido. Então, esse é o ponto. Agora, quando você, né, utiliza uma TV a cabo, que usa o sistema que vem via satélite, né, pela resolução você teria direito a um segundo ponto. Para colocar outros pontos, né, terceiro e quarto ponto, por exemplo, a operadora teria direito de cobrar o equipamento, veja bem, porque o sistema via satélite, ele exige a instalação de um decodificador. Aliás, né, pela convergência agora da outro sistema para digitalização, então também cada ponto teria que colocar lá um decodificador. Então a operadora poderia cobrar uma taxa pela instalação deste decodificador. E aí fica em aberto. Ela poderia, por exemplo, colocar isso em comodato e cobrar uma taxa de manutenção do equipamento, mas que não pode ser a taxa do ponto extra. Então, é importante que o consumidor, usuário de TV a cabo,
né, registre a sua insatisfação, vamos ver como é que evolui essa questão. O importante é que a gente tenha uma pressão grande dos consumidores, no sentido de que a Anatel possa esclarecer melhor essa questão do que seria a manutenção, porque está muito vago. A operadora teria direito de cobrar uma manutenção e não esclarece, enfim, limitação e critério dessa manutenção, o que deixou margem para as operadoras interpretarem de maneira muito favorável a eles, o que simularia a cobrança da taxa, né, de instalação do ponto extra numa taxa de manutenção. Então seria um jogo de 0 a 0, não sairíamos do lugar. A nossa interpretação a taxa de manutenção é eventual. Portanto, ponto extra não poderia ser cobrado no nosso entendimento, porque a lei diz, a resolução diz expressamente, não pode cobrar o segundo ponto extra. Mas como em seguida diz que é possível cobrar uma taxa de manutenção, me parece que a manutenção é uma coisa muito eventual, não pode ser uma coisa habitual. É trocar CPMF por CSS. Oi? Trocar CPMF por CSS. Mais ou menos, mais ou menos. É isso. Agora, aí. O Fajardo, diga. Aproveitando que a gente está tocando aí nesse assunto telecomunicações, eu vou aproveitar o espaço para convidar os nossos ouvintes. Amanhã, na Emerge, na Escola da Magistratura, no Tribunal de Justiça, eu falarei lá num evento organizado pela Emerge sobre direito das telecomunicações, principalmente no que diz respeito à telefonia celular, porque recentemente nós também tivemos modificações no que diz respeito à telefonia celular. Então, já que a gente está falando de TV a cabo, que envolve telecomunicações, amanhã, às 14 horas, estarei lá na Emerge falando das inovações e das modificações na Lei Geral de Telecomunicação no que diz respeito à telefonia móvel. Então, fica aí o convite para os interessados. Vamos tentar contribuir um pouquinho lá, né, no esclarecimento dos direitos das telecomunicações, que, diga-se de passagem, completa 10 anos, né, de vigência da Lei Geral de Telecomunicações. E o CDC, no ano que vem, completaria 18 anos. Então já é tempo mais que suficiente para que a gente comece a desmistificar muitas questões envolvendo convergências de mídias, direito do consumidor, direito das telecomunicações, direito da concorrência, que ainda há muita confusão nessas questões envolvendo tecnologia. Muito bem. A Emerge fica onde, hein? A Emerge fica no Tribunal de Justiça, ali na 1º de março, né? Então, no 3º piso do Tribunal de Justiça. Muito bem. 2 horas da tarde, Jorge Tardan fazendo uma conferência sobre telecomunicações. É isso? É isso aí. Então falou, meu irmão. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Um ótimo fim de semana. Na terça-feira que vem, aqui estaremos na Defesa do Consumidor. Para você e para todos os nossos ouvintes. Muito obrigado. É isso aí. Toda terça, toda quinta-feira, às 9h45 da manhã, salvo algum problema, como hoje, que a gente avisa antes, o consultor do PROCON, o Dr. Jorge Tardan, professor da Faculdade Cândido Mendes também, está conosco dando informações importantes para você quanto à defesa do consumidor. E toda dúvida que o senhor ou a senhora tiver, é só ligar aqui para a gente, para o 21 17 78 53. Deixa gravado lá com a turma da Central de Atendimento ao Ouvinte que nós encaminhamos o problema para o Dr. Jorge Tardan e ele responde a você com tranquilidade. Se você preferir o e-mail, manhamec@radiomec.com.br. Tem também o ouvinte, né? ouvinte@radiomec.com.br. Tá bom? Vamos lá, minha gente, são 10 horas e 23 minutos. Vamos dar sequência ao nosso programa, trazendo agora Yamandu Costa e Dominguinhos, que aliás foi homenageadíssimo ontem na entrega do Prêmio TIM. Mais do que merecidamente.